Olá pessoal, meu nome é Sibelius Bernardi, sou professor de #Biologia do Mais à Prova. É a sua primeira vez? Se inscreva no nosso canal para você poder continuar recebendo aí os nossos conteúdos, né? O tema de hoje, pessoal, será membrana plasmática. Bom, antes de mais nada, eu acho que é um bom atalho aí, um bom começo para a gente começar a diferenciar célula animal de célula vegetal. Muito bem, vamos começar um estudo de célula de fora para dentro. O que você acha? Acho que é uma boa ideia, né? Porque a partir do momento que você mergulhar lá no citoplasma, salve-se quem puder. Tá cheio de organela e suas respectivas funções te esperando lá dentro. Então vamos com calma. Nós vamos começar com o entorno, com a membrana plasmática. Quando você olha a membrana plasmática da célula animal e da célula vegetal, essas membranas são muito semelhantes. Você vai ver a famosa dupla camada de fosfolipídios ali compondo essas membranas, sem problemas. Só que quando você observa esse desenhozinho aí, ó, de membrana, você vê aqui no alto à direita uma palavrinha famosa, hein? Colesterol. O colesterol, ele vai ser exclusivo da membrana da célula animal. A célula vegetal abriu mão do colesterol. Por que será, né? É daí que você tira essa primeira ideia, que a dieta rica de alimentos de origem vegetal não tem o colesterol. O chamado colesterol ruim, né? LDL. Tudo bem. Nosso fígado produz o colesterol. É o chamado colesterol de origem endógena. O problema é quando a gente tem uma dieta muito rica em colesterol. Esse colesterol acaba se acumulando na parede interna dos nossos vasos sanguíneos. Esse colesterol, gente, ele é extremamente importante para o metabolismo, para o funcionamento do nosso corpo. Compõe a membrana plasmática das nossas células. O colesterol é fundamental para a formação de alguns hormônios, de sais biliares. Tudo bem, o problema é quando é o excesso da ingestão de colesterol, o chamado colesterol exógeno. As plantas abriram mão desse lipídio, tá bem? Bom, de maneira geral, a membrana dessas duas células tem uma mesma estrutura, de maneira geral são bem parecidas. Lembra que essa membrana plasmática tem um papel fundamental e o PISME, fica de olho, hein? O PISME adora esse conceito. Essa membrana plasmática, ela é semipermeável. O que é isso? Ó, permeabilidade. Eu sou permeável. Eu vou permitir aqui a passagem de substâncias, mas é uma permeabilidade seletiva. A membrana vai permitir a entrada na célula de alguma substância. Essa membrana vai permitir a saída de alguma substância, mas outras não. Então esse conceito é fundamental para o seu estudo. Pode aparecer tanto no PISME 1 quanto no PISME 2. Permeabilidade seletiva. Combinado? Beleza. Outro papel importante da nossa membrana plasmática e também da célula vegetal diz respeito a uma famosinha dupla sertaneja: difusão e osmose. Vocês devem ficar atentos que a gente vai aprofundar esse tema numa outra oportunidade, num outro encontro. Aqui não. Aqui eu quero dar essa visão bem geral para vocês, para a gente abrir caminho para esse tema. Difusão e osmose? Eita, adoram vestibular, não tiram férias. Chegou dezembro, janeiro, o vestibular que aparecer, difusão e osmose estarão presentes. Vocês devem se ater para o comportamento que essas duas células vão ter. Os comportamentos são diferentes. A célula animal em relação à célula vegetal tem diferenças aí quando respondem à difusão e osmose, tá bem? Beleza.
Quando a gente atravessa essa membrana e mergulha no citoplasma dessas duas células aí, que vocês estão vendo na imagem, você se depara com as chamadas organelas membranosas, como o retículo endoplasmático, complexo golgiense, mitocôndrias, cloroplastos, lisossomos, peroxissomos, essa infinidade de organelas. Essas organelas, pessoal, nada mais são que extensões dessa membrana plasmática. Daí que você tira o conceito de célula eucarionte ou eucariota. Essa célula eucarionte tem por conceito essas expansões da membrana plasmática. A gente chama de invaginações. Essa membrana plasmática dobra para dentro, formando essas famosas organelas membranosas. Só para você não perder a oportunidade, lembra das bactérias, que são os seres procariontes ou procariotos. Lá, nos procariontes, não, você não vai ver essa invaginação, essas expansões para o interior da bactéria, da membrana. Por isso que são chamados de procariontes, porque esses organismos não apresentam essas chamadas organelas membranosas. Para não perder a oportunidade, a única organela que procarionte tem são os ribossomos. Os ribossomos são formados por RNA e proteínas. Eles não têm membranas, tá bem? Um outro detalhe legal, vacúolo, para você distinguir bem aí célula animal de célula vegetal. O vacúolo é uma organela membranosa. Nas células animais, nós temos pequenos e numerosos vacúolos. A gente vai ver logo ali na frente. Não vai embora, não mude de canal. Nós vamos ver ali na frente. O chamado vacúolo digestivo e o vacúolo residual. São numerosos e pequenos. Já a célula vegetal não vai possuir esses vacúolos. A célula vegetal tem, como vocês estão vendo, em destaque, ocupa boa parte do citoplasma, tem um vacúolo grande, único, é chamado de vacúolo do suco celular. Esse vacúolo ele é fundamental para várias funções da célula vegetal. Esse vacúolo armazena pigmentos, esse vacúolo vegetal armazena toxinas e ele vai ser de suma importância para quando essa célula vegetal for realizar contato com o meio externo. Difusão em osmose que eu me refiro. O vacúolo está aí, de novo, cumprindo seu papel. Tá bem? Gente, outra sacada legal que vocês devem se ater para a membrana plasmática. Toda vez que uma célula vegetal, vou começar com a célula vegetal, toda vez que uma célula vegetal vai se dividir, realizar mitose, ela duplica a célula-mãe em duas outras geneticamente idênticas. Beleza, mitose. Tranquilo, né? Só que essas células filhas oriundas, elas não vão perder o contato físico. Elas vão continuar se comunicando entre si por meio de pontes denominadas plasmodesmos. É uma característica única das células vegetais. O pessoal do PISM1, o pessoal do PISM2 vai ficar atento a isso. Os plasmodesmos são resquícios do retículo endoplasmático. São pontes, são elos que essas duas células vegetais acabam criando. Olha aí outro papel importante da membrana plasmática. Essa intercomunicação entre duas células vegetais. Plasmodesmos. Elas comunicam, trocam hormônios, substâncias. É muito legal. É muito legal. Tá? Por exemplo, deixa eu dar uma ilustrada, um exemplo aqui para vocês. Imagina, gente, que tem uma planta aqui, ó, próxima, uma árvore, que for, e está sendo atacada por aquelas lagartas. As lagartas estão lá picotando as folhas. Vocês acreditam que essa planta que está sendo atacada começa a liberar substâncias que vão ser voláteis, que vão ser lançadas no vento? Essas substâncias vão chegar até as plantas vizinhas ali. E há essa comunicação entre elas. Ó, eu estou sendo atacado aqui por um grupo de lagartas, hein? Estou liberando esse sinalizador químico. Essa substância que vai avisar, alertar as outras plantas da mesma espécie. Sabe o que vai acontecer com essas outras plantas?
elas vão começar a produzir toxinas que vão causar a repulsa a essa lagarta. E você imagina a parte da planta que está produzindo essa toxina? Eu vou ter que liberar e transportar essa toxina de célula a célula. E essa toxina vai passar por meio dos plasmodesmos. Então, olha o papel importante aí da membrana até na defesa desse organismo para ele se proteger ali contra um eventual ataque dessas lagartas. É muito legal, né? Em se tratando de célula animal, a membrana plasmática tem papéis importantes também nessa comunicação, nesse elo entre células vizinhas, células ali de um mesmo tecido. Para pensar, minha gente, com relação à nossa pele, a epiderme. A epiderme, ela é toda preparada para nos proteger contra a entrada de micro-organismos, né, de patógenos, para a gente não perder água em excesso, né, não transpirar em excesso, enfim. A gente cria uma epiderme com várias camadas de células. E para essas células ficarem bem juntinhas umas às outras, para formar mesmo uma muralha, para evitar a invasão de micro-organismos, entra aí um papel fundamental da membrana plasmática. Vocês lembram aquele paletó que tem de abotoar? Parece aquele botão de pressão? Funciona assim. Uma célula vem com o botão e a outra vem como se fosse a casinha ali. Então elas vão se grampeando umas às outras. Esse tipo de comunicação entre essas duas células será chamado de desmossomos. É uma maneira que a nossa epiderme criou para as células ficarem bem grudadinhas umas às outras para impedir que os micro-organismos passem por entre essas células. Outra região do corpo que a gente vai detectar os desmossomos, esses grampinhos aí, será na mucosa intestinal. Eu vou te mostrar um slide ali, uma figura já. Na mucosa intestinal, os desmossomos vão fazer com que o alimento que foi digerido no intestino passe através das células do intestino e não entre as células. Para que assim a gente possa fazer ali uma seleção das substâncias que vão chegar até a nossa corrente sanguínea. Então olha que legal, hein? Já temos serviço aí para casa, hein? Plasmodesmos na célula vegetal e desmossomos na célula animal. Bom, pessoal, vamos lá. Com relação à estrutura da membrana, tranquilo, né? Dupla camada de fosfolipídios. Olha esse prefixo aí, fósforo. Antes que você pergunte, né? Para que eu tenho que estudar lá sais minerais? Nossa, eu tenho que decorar aquele quadro todo lá de sais minerais. Olha aí, fosfolipídios. Fósforo. Essas moléculas que vocês estão vendo aí conjugadas, glicoproteínas, glicolipídios, são chamadas moléculas conjugadas. Você tem aí açúcar e proteína, açúcar e lipídio. Você já pode recordar o papel aí do complexo golgiense, essa organela que vai produzir essas moléculas. Gente, quando você pega essas três palavrinhas que estão em cima aí, legendando a membrana, glicoproteína, carboidrato e glicolipídio, se você juntar essas três palavrinhas juntas, você tem uma só, o glicocálix, que é essa capa de açúcar com inúmeras funções para o corpo. Reconhecimento celular, inibe mitose, armazena substâncias, nos protege contra eventuais entradas, invasões de vírus, tá bem? Nos dá uma elasticidade, uma resiliência e ao mesmo tempo uma resistência mecânica à nossa célula. Fica de olho no glicocálix. Não faltará oportunidade para a gente mergulhar nesse assunto glicocálix. É um tema muito legal também. É um tema que vocês vão se surpreender, se alguém ainda não conhece, aprofunda, dá uma atualizada nesse tema aí, glicocálix, você vai ver que tem muita coisa boa aí para você recordar, tá? Que eu estava falando para vocês, a quantidade de ilustrações, de conceitos, de ideias que a gente pode trazer sobre membrana é infinita. Então eu escolhi aqui as principais, as mais legais, para te estimular aí, para te incentivar no seu estudo. Outro exemplo fantástico do papel da membrana plasmática, as vilosidades intestinais, ou as microvilosidades.
Vocês estão vendo nessa imagem aí, nessa figura, à esquerda, o detalhe de uma célula da mucosa intestinal, do intestino delgado. Reparem, gente, a membrana não é retinha, lisinha. Ela tem essas dobras, essas evaginações, essas dobras para fora. Isso aí, essas vilosidades intestinais, conferem a essa célula um aumento da superfície de contato. Ora, essa especialização de membrana, ela é típica do nosso intestino delgado, que é uma região de intensa digestão e absorção de nutrientes. Então, quanto mais dobras da membrana, maior a área de digestão e absorção de nutrientes. Percebe que legal? Microvilosidades intestinais. Se vocês repararem o desenho à direita, essas microvilosidades intestinais se perderam, foram removidas. Reparem na legenda. À esquerda, a mucosa intestinal, a célula intestinal normal, como tipicamente é, com as vilosidades. À direita, sem as vilosidades, e a legenda traz o quê? Doença celíaca. Um bom estudo para você, hein? Quando a criança nasce e vai passar o período de amamentação, a criança fica ali 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, amamentando, basicamente a dieta é leite materno. O açúcar do leite, lactose, enfim, fontes de sais minerais, de açúcar, de proteínas, de anticorpos. Até o primeiro ano de vida, a nossa mãe nos forneceu até anticorpos na amamentação. Beleza, pessoal? Quando termina esse período de amamentação e a criança começa a fase da papinha, vamos amassar ali uma batata, uma cenoura, uma beterraba, um inhame, fazer a papinha ali. E eu começo a dar a criança a papinha. Ora. Agora, a fonte de alimentação da criança, além de carboidratos, também proteínas de origem vegetal. Aí que mora o problema. De vez em quando, o sistema imune, o sistema de defesa dessa criança, vai confundir essas proteínas de origem vegetal com as proteínas que compõem o glicocálix e esse glicocálix presente nas vilosidades intestinais. Então, galera, o que acontece? Quando a criança sai desse período de amamentação e passa para o período da papinha, o sistema imune da criança pode confundir essas proteínas da papinha com o glicocálix das células intestinais. E o sistema imune começa a atacar o glicocálix, destruindo essas vilosidades intestinais. Que é esse quadro que você está vendo da esquerda para a direita. Aí você tem a chamada doença celíaca. Nada mais é que uma doença autoimune, onde o próprio organismo se volta contra a pessoa. Diabetes, por exemplo, lúpus. E aqui eu estou te apresentando um outro exemplo de doença autoimune, que é a doença celíaca. A criança vai ter que abrir mão para o resto da vida de uma dieta rica em proteínas de origem vegetal, que no conjunto a gente dá o nome de glúten. É o glúten que provocou isso aí, ó. Uma doença autoimune em que eu vou destruir as vilosidades intestinais e agora eu vou ter que abrir mão disso para o resto da vida. Porque se eu insistir na minha dieta com glúten, eu vou ter uma série de sintomas, de efeitos colaterais, náusea, cólica, diarreia, uma série de efeitos que não vão fazer meu dia ficar dos melhores, né? Então veja o papel da membrana plasmática aí com as vilosidades intestinais. E não se esqueçam, para não perder a oportunidade, aí nas células intestinais, você também tem lá os desmossomos, grudando uma célula a outra para forçar que os nutrientes passem através das células e não entre elas. Beleza? Então tá. Massa, galera. E por último, gente, ilustrando bem esse conceito de membrana plasmática, essa gifzinha aí, bobinha, mas só para a gente dar uma mexida aqui para esquentar do frio. Olha só, imagina que essa imagem, essa GIF, seja uma ameba, um protozoário qualquer, unicelular. Ou pode ser também uma célula branca de defesa do nosso organismo. Combinado?
Se for um organismo unicelular, como uma ameba ou até mesmo uma bactéria, o que vocês estão vendo aí é o seguinte: essa ameba, essa bactéria, vai lançar mão da membrana, criando essas evaginações, essas projeções da membrana, que a gente dá o nome de pseudópodes. Reparem, pessoal, esses pseudópodes aí, que são essas evaginações da membrana, essas expansões da membrana plasmática, que sendo micro-organismo, é para eles obterem alimento. Ô, gente, parece que eu estou querendo aqui reinventar a roda, né? Sendo nessa gifzinha aí um micro-organismo, esse mecanismo de captura de alimento é chamado de fagocitose. Olha o papel da membrana plasmática aí, fundamental para a sobrevivência desses micro-organismos. Lembra quando você englobamento, realizou fagocitose? Vem aí a participação de uma organela muito importante, a organela membranosa, os lisossomos. Aí forma o vacúolo digestivo. O vacúolo digestivo vai cumprir o papel dele. O que não foi digerido vai ser eliminado de volta para o meio. Repara na GIF. Aí o vacúolo digestivo se transforma em vacúolo residual, lançando para fora o que não vai ser aproveitado. Agora imaginem, faça uma analogia aí, ou várias analogias, com algumas células brancas de defesa do nosso corpo. Neutrófilos, macrófagos, linfócitos citotóxicos. Agora, a sacada vai ser a seguinte: a nossa célula branca de defesa não vai fagocitar um vírus, uma bactéria para alimentar, não, é para destruir. É defesa para o nosso organismo. Então você tem, de novo, um papel da membrana plasmática agora, realizando a fagocitose, mas como mecanismo de defesa, para eliminar aí agentes patogênicos do nosso organismo. Combinado? É muito legal, né? Tá? Então faça essa analogia entre o papel da fagocitose para o micro-organismo e o papel da fagocitose para as nossas células brancas. Algumas são chamadas de células brancas fagocitárias. Tá bem? Fala a verdade. É um tema bastante rico, bastante legal, membrana plasmática. Olha a quantidade de exemplos que eu trouxe para vocês hoje aqui. Legal, hein? E aí, gostou do vídeo? Curte, compartilha com seus amigos, com as suas amigas. E ó, eu acho que é uma excelente fonte de estudo, hein? Aquela olhadinha rápida ali, né? Então, salva esse vídeo. E não se esqueça de colocar lá no comentário uma sugestão, uma crítica, um elogio, tá bem? E, claro, dúvidas. Ô, Sibelius, numa próxima oportunidade, discute o assunto tal, ou recorda comigo um ponto tal, você leu alguma atualidade aí que a gente possa acrescentar aqui no nosso universo da biologia. Um abraço para você.